a um período e estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Nos séculos 3 a 5, essa ideia desaparece e surge a ideia de uma recompensa ou castigo imediato logo após a morte. O grande ponto é que os pais da igreja, eles não explicavam Lucas, eles não explicavam a parábola do rico e do Lázaro, mas utilizavam-se dos textos para argumentar e apoiar suas diferentes ideias sobre a imortalidade da alma, recompensa imediata, castigo imediato. O destino de cada um, a condição do ser humano na morte e tudo mais. Cada um deles tinha suas diferenças, mudanças de opiniões. Isso levou a uma diferença de ideias que influenciaram as igrejas da época. Mas será que Jesus estava ensinando isso? O que a Bíblia diz? A primeira parte da parábola do rico e do Lázaro mostra o rico aproveitando os prazeres da vida, ele se banqueteava e para ele estava tudo certo, ele aproveitava do melhor. Porém, depois da morte, ele sofreu e era atormentado nas chamas. Já Lázaro, em vida, era um mendigo e ele passava por algumas dificuldades, ele sofria, passava fome, era coberto de úlcera e tudo mais. Mas depois da morte dele, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E lá, as coisas mudaram. Ele aproveitou. Depois, o rico pede a Abraão que envie Lázaro para seus irmãos, para os vivos, para que Lázaro avise eles do que acontecia após a morte, para que eles não tivessem o fim do rico. Abraão responde que eles têm Moisés e os profetas como testemunho. O rico insiste que seja enviado alguém aos vivos e Abraão finalmente responde: se eles não escutam Moisés e os profetas, mesmo que um morto ressuscite, eles não se converterão, eles não ouvirão. Algo muito interessante a se notar é que o rico, ele era realmente rico. É por isso que a Bíblia, ali na narrativa de Jesus, a gente vê Jesus falando que ele usava linho fino, púrpura. Então, ele era realmente muito rico e abastado. Já Lázaro, o nome dele já é interessante por si só. Lázaro é uma abreviação de uma expressão em hebraico que significa aquele a quem Deus ajuda. E esse é um bom motivo, uma boa razão para que fosse usado o nome Lázaro. Afinal, o rico não ajudava nada a Lázaro, né? Quem ajudava mesmo era Deus. Outra coisa que é muito interessante é sobre o seio de Abraão, um lugar de conforto, um lugar de bênção. Muitos que afirmavam ser essa uma história literal discutiam até mesmo sobre o tamanho dilatado do seio de Abraão. Porque se essa história fosse realmente literal, não haveria espaço para tanta gente no seio de Abraão. Seria impossível todos descansarem ali. Já no verso 23, a gente vê ali o Hades, o inferno. A gente sabe que, biblicamente, o Hades é um local de sepultura. Mas na visão grega, na visão de muitas pessoas, uma visão bem popular, era um local onde as almas ficavam, né? As almas